Olá, muito boa noite para você que nos acompanha na J3 News TV. Hoje é quinta-feira, dia 20 de novembro de 2025. Vamos com um giro completo com as principais notícias de Campos e região. E olha, um casal ficou ferido em um acidente entre uma moto e um carro na RJ 224, na altura de Imburi da Barra, próximo à Praça João Pessoa, em São Francisco de Itabapoana. O caso aconteceu na tarde de ontem. A colisão foi no trevo de Imburi de Barra e equipes de resgate municipal, tanto do centro quanto de Barra do Itabapoana, fizeram o atendimento e levaram as vítimas para o Hospital Municipal Manuel Carola. E um grave acidente na tarde de ontem terminou com a morte de um motociclista em Araruama. A batida aconteceu em frente ao Artilagos, no bairro Itatiquara, e envolveu uma moto e um caminhão. Segundo as principais informações, a colisão foi muito violenta. O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O corpo de bombeiros foi acionado e fez os procedimentos padrões, mas a vítima já estava sem vida quando a equipe chegou. Na noite de ontem, uma tentativa de assalto movimentou a rodoviária de Itaperuna. Segundo informações, a ação criminosa gerou apreensão entre as pessoas que estavam no local e nas proximidades. A polícia militar foi acionada imediatamente e chegou rápido ao local. O suspeito da tentativa de assalto foi detido pelos agentes e levado para a delegacia, onde o caso foi registrado. E policiais civis de Campos, em ação conjunta com a 134DP e a 146DP, além da DEAN, encontraram pés de maconha em uma casa na rua Coqueirinho 4, no bairro Santos Dumont, em Guarulhos. A equipe cumpria um mandado de prisão preventiva contra um homem acusado de roubo quadruplamente majorado. Os crimes foram cometidos em São Francisco da Glória e em Laranjal, em Minas Gerais. O suspeito vai responder por roubo e tráfico de drogas. A companheira dele responde apenas por tráfico. Segundo a polícia, os agentes chegaram ao local por volta das 7 horas da manhã e uma mulher abriu a porta e disse morar com o companheiro que estava na sala. Ao ser informado sobre o mandado, o homem confessou que havia uma estufa de maconha na casa. E na busca, os policiais encontraram 5 potes com droga já colhida e uma máquina de cartão em cima do armário. Em um dos quartos havia duas estufas com 5 pés de maconha. O homem disse que era para consumo próprio, mas pela quantidade e pela forma de cultivo, a polícia entendeu que havia tráfico. Todo o material foi apreendido e o suspeito e a companheira foram levados para a 134DP de polícia no centro. E olha, depois dos casos de intoxicação com a espécie de planta Nicotiana glauca, popularmente conhecida como falsa couve, surgiu a necessidade de esclarecer para a população as diferenças entre as espécies. A equipe do J3 conversou com a engenheira agrônoma Cláudia Prins e a nutricionista Dayana Almeida para saber como evitar os novos casos. Vamos conferir. A Cláudia Prins, engenheira agrônoma e professora de produção de hortaliças do curso de agronomia da UENF, falou sobre a couve e suas formas de consumo. A couve, ela é uma hortaliça folhosa, né? A parte consumida são as folhas. Ela é da família das brássicas, é a mesma família do repolho, da couve-flor, do brócolis. E ela é normalmente consumida, pode ser crua, mas as pessoas fazem como refogado, né? Então fazem picadinho, corta as folhas e faz um refogado, e isso reduz bastante o volume, aumenta o consumo, né? A quantidade consumida. É uma planta interessante sob o ponto de vista nutricional, é uma planta de fácil cultivo, né? Então em pequenas hortas é muito comum a gente encontrar. É uma planta amplamente utilizada, né, na culinária brasileira, tradicionalmente aqui no Brasil. A engenheira agrônoma também explicou sobre o risco de intoxicação com outras espécies de planta. Recentemente, né, a gente teve a notícia de uma família que sofreu intoxicação pelo consumo de uma espécie, de uma outra planta, que foi confundida com a couve, né? A planta que eles utilizaram é uma planta da família das solanáceas, que é a mesma família do tabaco, por exemplo, né, de onde se obtém o fumo para fazer cigarro, e é uma planta tóxica.
Então, nessa planta, nas folhas, é acumulada uma substância tóxica que tem diversos efeitos no organismo, né? Até já ataca o sistema nervoso central, pode causar paralisia dos músculos. E aí essa família, um dos nomes dessa planta é a falsa couve. Então, provavelmente, o nome remeteu à couve, aspectos similares na planta podem ter levado à confusão e o uso dessa planta, né? É muito importante que as pessoas busquem conhecer, principalmente quando é uma planta cultivada, uma planta amplamente comercializada nos mercados, que tenha cuidado ao consumir. Porque, no caso, quando essa família fez esse preparado, fez esse refogado, ela concentrou ainda mais essas substâncias tóxicas, consumiu um volume exagerado dessa folha, e o que pode ter provocado a ocorrência do caso mais grave, né? E também tem a sensibilidade da idade da pessoa, crianças, idosos podem ser mais sensíveis. A professora falou ainda sobre a importância de identificar cada planta. Uma coisa também é buscar identificar aspectos da planta que possam diferenciar. A planta tóxica, né, a planta que foi consumida tóxica, ela tem uma folha que num primeiro momento pode ser parecida com a couve-flor, o hábito de crescimento também, mas se você reparar a gente pode ver que tem alguns detalhes, né, que são diferentes. A planta tóxica, ela tem pelos nas folhas, ela tem uma coloração verde um pouco mais clara do que as folhas de couve. Tem algumas folhas aqui, a gente pode observar as nervuras bem proeminentes, a coloração, a gente tem aqui o talo. A nutricionista Dayana Almeida também falou sobre a necessidade de buscar informação para um consumo de forma adequada. A gente sabe que a couve é um alimento que está sempre presente na mesa do brasileiro e é de muito nutriente, né? Então é de fácil acesso também. E o que aconteceu com essa família pode até ocorrer um medo generalizado de algumas pessoas, né, que não têm acesso a muita informação e ficar com medo de consumir a couve. E ela é de suma importância de nutrientes, né? Ela é rica em cálcio, ferro, tem compostos bioativos ali que ajudam na proteção celular, fibras, né? Uma das maiores fontes de fibras aí no dia a dia quando a gente quer consumir ele no almoço. E ela também ajuda muito no controle do colesterol. Então, assim, deixar de consumir a couve na nossa população que está ali sempre no supermercado, você encontra ela durante o ano inteiro, ela é consumida, você tem um acesso ali, e gerar esse medo, né, por conta dessa família que aconteceu isso, de consumir do próprio quintal, é bem ruim, porque, assim, a gente conseguindo passar essa informação, a gente sabe que eles vão conseguir diferenciar, as pessoas não precisam ficar com esse medo, como aconteceu com a taioba, de evitar o consumo por conta de ser uma planta que uma quantidade dela pode ser tóxica. Então, a gente buscar informação e consumir de forma adequada, buscar bons procedentes, comercializados, evitar colher do próprio quintal as plantas sem saber do que é, né, como foi o que aconteceu com a família. Então, assim, é importante não gerar esse medo. Durante o feriado da Consciência Negra, que acontece hoje, dia 20, e o ponto facultativo de sexta-feira, amanhã, dia 21, o Hemocentro Regional de Campos, anexo ao Hospital Ferreira Machado, funcionará normalmente para atender os doadores voluntários entre as 7 horas da manhã e as 18 horas, inclusive no final de semana. A unidade responsável por abastecer 25 hospitais da região alerta para a queda frequente do número de doadores durante feriados prolongados, período em que a necessidade de sangue aumenta. Segundo a assistente social Maria Gonçalves, o estoque atual está abaixo do ideal. Ela explica que datas com folga prolongada costumam registrar maior risco de desabastecimento, pois coincidem com o aumento nos atendimentos de emergência. Para doar, é necessário estar em boas condições de saúde, pesar mais de 50 quilos e ter entre 16 e 69 anos. Não é preciso estar em jejum, mas recomenda-se evitar alimentos gordurosos nas 3 horas anteriores. Menores de idade devem estar acompanhados do responsável legal e todos devem apresentar documento oficial com foto. O Hemocentro de Campos fica na rua Rocha Leão, número 2, bairro do Caju, com entrada pelo novo estacionamento do Hospital Ferreira Machado. Além do atendimento no local, a unidade realiza coletas externas com apoio da unidade móvel.
Em novembro, a agenda já tem 2 pontos confirmados, no dia 25 de novembro, no Porto do Açu, e também no dia 27 no CIEP 464, em Cardoso Moreira. E olha, 3 alunos de Campos vão representar a Regional Norte Fluminense no projeto Alunos Autores 2025 da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro. A iniciativa vai transformar os participantes em escritores de um livro que será lançado na capital fluminense. Vamos conferir. A ação integra o Educação do Amanhã, ligado à política pública de recomposição das aprendizagens. Os textos revelam a sensibilidade dos estudantes e o trabalho de incentivo à criatividade nas escolas. O aluno Lázaro escreve sobre um menino que procura a razão na vida, conduzindo o leitor por reflexões existenciais. Ele falou da emoção de ter seu texto publicado. Eu não tive somente uma emoção, eu tive várias. Eu não sabia se eu ria, se eu me emocionava, porque para mim foi uma explosão de emoção naquele momento. Eu peguei um pouco da minha história, me envolvi em uma parte lúdica, onde eu consegui explorar minha criatividade, e eu também peguei alguns trechos de uma música muito conhecida de Marisa Monte, Vilarejo. Mesmo que seja o meu sonho, eu nunca tinha pensado nisso. Eu sempre tive aquela mente de ser um professor de português, mas não em ter algo publicado. O Davi descreve com lirismo a quietude das madrugadas nas metrópoles, transformando a rotina urbana em poesia. Eu me inspirei Eu tava assim, né, pensando o que eu ia fazer, o que eu ia escrever. Aí até que eu gosto muito de ficar de madrugada jogando, né, assistindo série. Aí eu pensei, por que não falar sobre o silêncio dessas madrugadas? Tipo assim, por que as madrugadas são tão silenciosas? Aí foi nisso que eu me inspirei. Eu tava na escola, assim, né? Aí a professora, né, que me deu um negócio pra eu fazer, veio me avisar, falando que eu tinha ganhado, né? Aí, sei lá, eu fiquei meio em choque, né? Não sabia que eu ia ganhar assim, não esperava. Aí eu fiquei feliz, né? E meio em choque ao mesmo tempo, porque eu não sabia que eu ia ganhar. Aí foi muito massa, eu achei muito legal. Para Joilza Rangel, subsecretária de Gestão de Ensino da SEDUC, o projeto Alunos Autores fortalece o desenvolvimento da formação integral. Então, uma tarde emocionante demais, né? Eu não imaginava ouvir os depoimentos de pais, de famílias, de estudantes, né, que receberam esse evento, impactados também, né, com o que foi proporcionado a eles, né, um carinho, uma acolhida tão diferenciada. Então, os depoimentos também estão assim, deixando a gente muito feliz, muito emocionado. E saber que a gente está podendo colocar uma sementinha na transformação das vidas desses estudantes. Fruto de um sonho de jovens da periferia de Campos, apaixonados pelo basquete de rua e pela cultura urbana, a Nação Basquete de Rua, a NBR, é uma organização social que nasceu para levar desenvolvimento social através do esporte para outros jovens e crianças da região. Vamos acompanhar. A Nação Basquete de Rua nasceu em 2006 e, desde então, desenvolve trabalhos com foco na educação, usando esporte e cultura como ferramentas de transformação. A NBR ela nasce em 2006 como um sonho de um grupo de jovens, né, de adolescentes daquela época, do qual eu fazia parte, que a gente jogava basquete, o basquete convencional. E por conta de atribuições da vida, do processo mesmo de educação, de faculdade, de trabalho, a gente acabou querendo construir uma outra forma para poder praticar o esporte que a gente amava. Com alguns meses, a gente foi entendendo as demandas dos lugares que a gente vivia, né? Todos nós de periferias, eu de Esplanada, tinha gente da Penha, de Guarulhos, e a gente foi entendendo que a gente podia dar uma resposta melhor para o contexto que a gente vivenciava naquele momento. Foi quando a gente conheceu o basquete de rua e resolveu trazer isso para Campos. Então a gente vem, desde então, né, ao longo desses 19 anos, tentando amadurecer essa forma de lidar
E em 2009 a gente entende que a gente precisava dar um passo a mais, amadurecer ainda mais a nossa proposta para que a gente conseguisse trazer resultados mais pragmáticos, né? Então nasce a Organização Não Governamental Nação Basquete de Rua, que desde então vem trabalhando muito, como eu gosto de brincar, igual o Clube de Regatas do Flamengo, né? Que nasce com regatas, a gente popularizou pelo futebol. E a NBR nasce com basquete, mas hoje a gente trabalha muito com educação, focado muito em favelas, periferias e comunidades urbanas, tentando garantir melhores condições, novas narrativas para juventudes, crianças, adolescentes e as comunidades de maneira geral. O presidente da ONG NBR também falou sobre a necessidade de parcerias e os projetos de arte e educação em escolas e praças. Eu digo muito que, por mais que o terceiro setor seja responsável pelo avanço de muitas lutas, e aí eu me refiro ao terceiro setor de forma mais ampla, o simples fato da gente precisar pautar luta num cenário mais modelo, mais utópico mesmo do funcionamento da engrenagem da União, a gente já traz para a gente a imagem dessa falha. Entendendo isso, enquanto NBR, a gente entende que a nossa contribuição social ela tem que estar sempre alinhada ao diálogo com as estruturas, com a estrutura pública, com a estrutura privada, de forma que a gente consiga somar esforços para poder apresentar novos caminhos, novas possibilidades de construção. E nesse contexto, a NBR reedita um projeto Movimenta Arte, que é uma iniciativa junto ao Ministério da Cultura, ao Cicobi Fluminense, realizada pela ONG Nação Basquete de Rua, que a gente provoca, através da Lei Rouanet, a possibilidade de continuar levando atividade de arte, cultura, arte e educação para alunos, crianças, adolescentes de escolas públicas de municipal e estadual aqui em Campos do Goytacazes. A gente está reeditando essa edição agora, reiniciando agora em novembro com as aulas na Praça Céu, a Pracinha da Cultura, ali na região do Eldorado, do Novo Eldorado, e também nas casinhas do Novo Jockey. E a ideia é que a gente, ao longo desse finalzinho de ano e de todo o ano de 2026, a gente consiga rodar outras unidades e até outros municípios, levando grafite, teatro, bate-lata, que é percussão com material confeccionado de itens recicláveis, e grafite e dança de rua. O Giro de Notícias vai ficando por aqui. Na segunda-feira, Júlio Tinoco está de volta às 9h30 da manhã, no Manhã J3 e também às 18 horas no Giro de Notícias, com muito mais notícias e informações para você. Bom feriado, bom final de semana. Tchau, tchau.